Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso culto neste momento, fazendo a leitura doxológica de um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster e os catecismos breves e maior não são regra de fé e prática, não são a palavra de Deus, mas eles são uma fiel exposição ou um fiel entendimento daquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Então, não esqueçamos disso. Mas nós vamos fazer essa leitura de forma doxológica. No Antigo Testamento, quando o povo de Deus se reunia, eles liam aquilo que ficou conhecido como Shema, que está em Deuteronômio 6,4, que diz assim: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Aquilo era uma declaração de fé. E nós fazemos isso também através dos nossos símbolos de fé, e iremos fazer nesta manhã. Então, o texto da Confissão de Fé que nós vamos ler é o capítulo 25, a seção 5, que fala sobre a igreja. A gente já tem trabalhado isso há algumas semanas. E diz assim, vamos ler todos juntos. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Alguns têm degenerado a ponto de não mais serem igrejas de Cristo, e sim sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele. Interessante que, numa visita que eu e o presbítero Edson Leonardo fizemos essa semana à casa da irmã Helena, nós falávamos sobre isso, né? Sobre igrejas, sobre pureza da igreja e sobre essa ideia que se tem de que a igreja ela é perfeita. E nós sabemos que aqui ela não pode ser perfeita. E se você encontrar uma igreja perfeita, você não entre nela, porque ela vai se tornar imperfeita. Essa é a perspectiva que nós estamos lendo, então, aqui no texto, não é? É interessante que essas igrejas, que são mais puras, muitas vezes se misturam com outras sujeiras, outras impurezas, e terminam, então, se degenerando e sendo apenas uma pálida imagem do que deveria ser a igreja do Senhor, que foi comprada com o seu precioso sangue. Bom, então esse é o que nos fala o nosso símbolo de fé. E agora nós vamos então partir para a mensagem do Senhor nesta manhã. Como eu disse para as crianças, meus irmãos, nós temos na cidade de Caruaru aquilo que é conhecido como sendo o maior centro de artes figurativas da América Latina. Quem diz isso não sou eu, é a ONU. E ali encontra-se um material interessantíssimo desenvolvido pelo chamado mestre Vitalino. As margens do rio Ipujuca, que hoje é o esgoto Ipujuca, o rio Ipujuca, né? É porque todos os dejetos foram lançados no rio durante anos. Mas o rio Ipujuca tinha uma parte que gerava um barro muito próprio para o trabalho com artesanato. E então o mestre Vitalino começou a trabalhar isso e desenvolver os famosos bonecos de barro e também outros apetrechos feitos a partir do barro, como o jarro. E o jarro
muitas vezes as pessoas levavam para as suas casas, nós conhecemos lá como potes ou quartinhas, e às vezes a gente levava e de repente você colocava água, quando voltava estava vazando, e você ficava preocupado com aquilo e observava que existia um sério problema que deveria ser resolvido, porque o vaso estava rachado e não prestava então para o uso naquilo que você poderia pensar que serviria. Portanto, o que eu vou tratar nesta manhã aqui tem alguma coisa a ver com isso. Sabe por quê? Porque na igreja de Corinto existia uma discussão muito grande sobre a sinceridade ou não do apóstolo Paulo na sua palavra. Ou seja, alguns diziam, olha, o apóstolo Paulo, ou Paulo, ele tem duas palavras. Ele disse que ia nos visitar e não veio. Como nós vamos ver um pouquinho adiante, não no sermão de hoje, que ele, por algumas vezes, ele desejava visitar a igreja de Corinto, mas não foi possível. E ele diz isso nessa epístola. E aí começaram a levantar ideias de que Paulo, na verdade, tinha duas conversas. Ele não queria conhecer ou voltar a Corinto de jeito nenhum. Isso gerou uma tristeza no coração do apóstolo. E ele poderia, então, responder com muita ira, com muita força, e rechaçar veementemente aquilo que aqueles irmãos estavam dizendo, mas ele prefere que não. E nós vamos ver isso. Tá bom? Então, abra a sua Bíblia. Na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 12 a 14. E o texto diz o seguinte, 2 aos Coríntios, capítulo 1, de 12 a 14. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, fala aos nossos corações, Senhor. Nós precisamos de Ti para entender a Tua palavra, como nos diz o cântico, da mera letra além. Faz-nos conhecer, Senhor, a Tua vontade, revelada nas Escrituras, e que possamos praticá-las em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos uma época de uma crise, de uma verdadeira autenticidade. As pessoas não são autênticas 100%. Por exemplo, uma falsa autenticidade seria aquela pessoa que tem o foco em gerenciar percepções e reputações. Então, preocupados apenas com a nossa reputação, nós gerenciamos isso de alguma forma, preocupados, talvez não em agradar exatamente a Deus, mas preocupados em nossa própria reputação, que consideramos importantíssima. Então, dessa forma, as pessoas que assim agem, elas escondem falhas por trás de uma sabedoria humana e de imagens que são fabricadas. Ou seja, eu vou escolher esconder as minhas falhas
todo custo, mesmo que eu tenha que viver aquilo que eu chamo de uma vida de forma fragmentada, ou daquilo que eu chamo de uma esquizofrenia espiritual. Ou seja, na vida pública, eu sou uma pessoa. Não é? Eu sou tão espiritual. Não é? Eu carrego a Bíblia no domingo do lado esquerdo, para parecer mais espiritual, lá do coração. Eu também vou inclinar um pouquinho a cabeça para o lado, né? Dando aquele ar de piedade e olhando sempre do quadrante direito inferior, como que demonstrando algo que eu não sou. Mas, por outro lado, na vida privada, em casa, no trabalho, quando estamos com os amigos, eu sou uma pessoa completamente diferente. E eu envergonho o Evangelho de Cristo com as minhas atitudes. Isso é completamente reprovável. Mas dentro dessa crise da verdadeira autenticidade, eu quero destacar o que seria a autenticidade bíblica, que Paulo vai apontar para isso nessa sua epístola. É uma autenticidade, é uma pessoa que tem o seu foco de viver de forma santa e sincera diante de Deus. Guarda essas palavras. Santa e sincera diante de Deus. Essa pessoa, ela não vai depender dos elogios humanos, nem vai se desesperar com a crise. Ela não vai temer dizer a todos que tem Jesus como sendo o Senhor e Salvador da sua vida, no trabalho, na escola, na diversão, aonde ele estiver. Essa pessoa também não depende, ou melhor dizendo, essa pessoa leva uma vida da qual nós podemos dizer, não há arquivos secretos. Não há na vida dessa pessoa uma região nebulosa, obscura. Não, ela é sempre clara. E o apóstolo Paulo vai exatamente falar sobre isso. Interessante, meus irmãos, observarmos que o apóstolo Paulo sofreu muito com a igreja de Corinto. Claro, o apóstolo Paulo sofreu pela perseguição dos judeus, pela perseguição das autoridades romanas, dos pagãos, dos adeptos, por exemplo, de Diana dos Efésios, o próprio Apolo, que tinha um templo em Corinto, que era uma beleza de templo. Não, ele sofre também, ele sofreu também por conta da própria igreja, de como os membros da igreja de Corinto o tratavam. Ele sofre, e há então uma acusação contra Paulo, que tem sua origem então em falsos apóstolos que haviam invadido a igreja com ostentações vazias. Eles estavam então no meio da igreja, disseminando as suas heresias, as suas doutrinas, e também disseminando uma animosidade contra o apóstolo Paulo. E eles então pegam num ponto. Eles acusavam Paulo de ser um homem inconsistente entre a sua pregação e o seu modo de viver. Imagina, acontecia isso no meio da igreja. Eles acusavam Paulo de uma ambiguidade, dizendo que ele tinha duas palavras exatamente porque ele já havia dito algumas vezes que iria a Corinto, e não foi, talvez ressabiado
ou com medo, não é, daquilo que poderia acontecer devido às suas cartas severas. Eles julgavam então que Paulo agia movido por interesses ocultos e a sabedoria de Paulo era carnal. Observem como era o pensamento dessas pessoas que ali estavam. Então Paulo poderia, como eu já falei, ser duro, incisivo, utilizar da sua autoridade apostólica ou da sua autoridade como um homem que tinha muitas aptidões teológicas, acadêmicas. Dr. S.A. Sproul, ele diz que Paulo tinha aquilo que equivale hoje a 2 doutorados acadêmicos em língua e cultura hebraica. Então, ele podia simplesmente desmanchar com aqueles falsos profetas, acabar com eles. Mas ele não faz isso. Ele prefere, meus irmãos, tratar com cuidado, com amor. Ele prefere usar como recurso o testemunho. E ele convoca então a própria consciência dele e a Deus como o juiz das suas reais intenções. Então Paulo não busca se defender como um orgulho carnal, não. Mas ele introduz aquilo que é conhecido como sendo a dialética da fraqueza. A verdadeira força e pureza operam por meio da graça divina. É preferível a sabedoria dos homens e não, ele não busca então uma performance humana. E por isso eu quero, à base do que falamos até aqui, já um pouco estendido até, pensar sobre o seguinte tema: como vive um cristão autêntico? Como vive um cristão autêntico? E nós vamos olhar 3 dimensões desse viver. Em primeiro lugar, a gente destaca que o cristão autêntico, ele vive com integridade. E aí poderíamos pensar no teste da luz do sol. Sabe o que era interessante naquela época? É que as cidades, o mercado era intenso, debaixo de uma lona muitas vezes escura, e as pessoas vendiam ali alguns produtos. Alguns produtos, como por exemplo, um jarro para um recipiente para água, e as pessoas compravam aquilo ali achando que estava tudo bem. Só que os comerciantes, eles forjavam os vasos da seguinte forma: eles pegavam aquele jarro, olhavam contra a luz do sol e percebiam que existia ali uma rachadura. Então eles colocavam uma cera. Depois eles pintavam da mesma cor do jarro, para que não se identificasse que ali era uma rachadura. Então Paulo vai dizer: olha, o que vocês estão dizendo de mim, parece que é a acusação de que eu estou usando de falsidade. Enquanto que eu passo pelo teste da luz sem nenhum problema. E ele utiliza-se de uma palavra traduzida aqui por sinceridade. Eilicrineia é o termo grego. Ou seja, o indivíduo passava cera e enganava os compradores. Paulo está dizendo: não, eu sou íntegro, eu não tenho cera. Ele estava sendo, portanto, verdadeiro.
ele não seria condenado pelo teste do sol. E por que isso? Porque quando o vaso era submetido à luz solar, ele tinha algumas falhas, mas é como se Paulo estivesse dizendo, não, eu não tenho falhas ocultas. Podem olhar através da luz, e quem é essa luz? É o próprio Deus. Envolve também a própria consciência do apóstolo Paulo, que ele pede para que as pessoas também observem a forma íntegra como ele vivia. Não existia na vida do apóstolo Paulo nenhuma região obscura, sombria, nebulosa. A sua vida pessoal era a mesma na questão pública, não existia paradoxos algum. Mas o oposto disso era o que muitos daqueles irmãos estavam fazendo em Corinto. E aqui, meus irmãos, nós trazemos a ideia de que o cristão autêntico, ele suporta a prova da luz. Um dos maiores filósofos gregos, Sócrates, foi conhecido por algumas palavras, entre elas ele dizia, conhece-te a ti mesmo. Mas como conhecer a você mesmo, se você está na escuridão, as trevas? É necessário, para que você conheça você mesmo, que você se aproxime da luz, se aproxime de Cristo, e a luz então vai brilhar, e vai revelar as fissuras, as rachaduras suas. Por isso as pessoas não querem se aproximar da luz, se escondem por trás da escuridão, da obscuridade, não suportam a prova da luz. Paulo vai dizer, não, eu me submeto, mas eu quero contra-argumentar com vocês a acusação de que eu sou dúbio, não usando uma sabedoria carnal e do mundo, mas eu quero usar a graça divina que deve permear a vida do verdadeiro cristão. A origem, a motivação, então, dessa sabedoria carnal do mundo, ela é baseada meramente na capacidade humana e na autopromoção. Meus irmãos, quantas vezes nós nos encontramos, nos deparamos no trabalho ou em qualquer outro lugar com pessoas que se acham sábias demais, que têm capacidade demais e falam com tanta beleza que enganam as pessoas. Ao contrário disso, Paulo está propondo a graça divina, ou seja, tudo é recebido de Deus. Não é, em última instância, algo pelas minhas próprias forças, mas é algo recebido de Deus, porque a salvação depende unicamente da misericórdia e da graça de Deus. Por isso aos Efésios ele vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por outro lado, quando nós observamos o modo como essa sabedoria carnal opera no mundo, ela é cheia de falsidade, de astúcia, de política e de maquinações secretas. Ou seja, essa sabedoria, ela é forjada, ela é desenvolvida de forma obscura, nos porões desse mundo tenebroso. Exatamente para confrontar aos cristãos, e Paulo vai preferir de forma diferente dizer, não, eu busco isso na simplicidade, na santidade e na franqueza, na sinceridade. E quanto à visibilidade,
Quando nós olhamos esses homens arrogantes, e nós estamos aqui fazendo um paralelo com o que acontecia com Paulo, e Paulo estava ali tratando na Grécia, em Corinto. Então, aquele era o berço da filosofia. Então, Paulo, obviamente, Atenas era a capital, né? Mas era um mundo grego, romano, que estava sendo tratado ali. A visibilidade desse modo carnal de agir eram ações ajustadas para agradar o julgamento dos homens. Poderíamos usar uma expressão odierna. Ser e agir politicamente correto. Então, isso era algo que vinha dos homens e trazia visibilidade. Paulo preferia o contrário disso, a graça divina, que eram ações e intenções expostas diante de Deus, independente do aplauso do homem. Ele não estava preocupado com o aplauso dos homens. E qual era o objetivo final, ou qual é o objetivo final dessas duas correntes que estamos aqui abordando? A primeira delas, o objetivo final era construir uma reputação de sábio neste mundo. Pessoas que querem se qualificar apenas para esse mundo, sábias aos seus próprios olhos. Mas Paulo prefere a graça divina do cristão autêntico, que era exatamente descansar no único autor das coisas boas, em Deus, e glorificando então a Cristo. Então, eu trago aqui à baila algo importante também como uma aplicação para as nossas vidas, meus irmãos, que isso, o apóstolo Paulo nos traz a ideia da consciência como painel da alma. O Senhor Deus colocou no coração do homem aquilo que o reformador João Calvino chama de sensus divinitatis. Ou seja, é o senso da existência de Deus e que nos faz entender e discernir entre o certo e o errado. Então, ele nos deu uma consciência. Então, essa consciência, óbvio que ela não é o juiz supremo, porque às vezes as pessoas usam uma consciência cauterizada, afastada dos caminhos do Senhor, e dizem, não, eu estou de consciência tranquila. Eu não sei como muitos homens, principalmente da nossa política, conseguem colocar a cabeça no travesseiro. Consciência cauterizada. Mas Deus colocou essa consciência na nossa vida, que ela funciona exatamente como uma luz vermelha, como uma sirene que avisa que algo está errado. Meus queridos, rejeitar a voz dessa consciência limpa e arriscar um desastre espiritual nas nossas vidas. Não façamos isso. Isso exige, então, integridade, sinceridade. A segunda coisa que eu destaco aqui é exatamente a transparência. O cristão autêntico, ele vive com transparência. Não há leituras entre linhas. Eu fico pensando aqui, quantos de vocês, quando foram fazer qualquer coisa, até comprar um celular, não é? E vocês recebem aquele contrato com tantas páginas, às vezes 4, 5 páginas, com a letrinha bem miudinha, e a gente não se apercebe, a gente nem lê, a gente confia, né? Ou quando vai atualizar o próprio aplicativo, não é? O próprio sistema no computador, ele pede lá para você ler, você concorda, aí você concorda, mas você nem leu. E aí onde reside o perigo. Mas observe que no versículo 13, Paulo vai dizer, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além de que ledes e bem compreendeis, e espero
que compreendereis de todo. Então, ele não escreveu nada obscuramente. Ele não deu mensagens ocultas ali no texto. Teve uma época que ficou famosa pelo chamado Código da Bíblia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Era que se dizia que na Bíblia, nas edições, obviamente, da língua original no hebraico, você tinha alguns códigos secretos. Não, meus irmãos. Deus nos revelou a sua vontade pelas Escrituras Sagradas, de forma que nós podemos entender. Então, Paulo está dizendo aqui que as mensagens dele eram mensagens límpidas, claras, não tinha absolutamente nada oculto. Era sincera. A integridade passada por Paulo era exatamente uma comunicação clara, sem rodeios, sem necessidade. Ele não escondia nada, mas ele falava exatamente aquilo que ele precisava falar. Paulo não vai falar de forma ambígua. Eu sei, você pode dizer, mas as Escrituras Sagradas às vezes é difícil, né? Nós às vezes entendemos uma coisa e é outra, tal. Gente, nós cremos nas Escrituras Sagradas numa doutrina chamada perspicuidade. Ou seja, ela é clara, a clareza das Escrituras, naquilo que é essencial para as nossas vidas. E Paulo escreve isso também, baseado nessa questão. E aqui ele vai tratar, não somente nesse versículo 13, mas ele vai usar a palavra 2 vezes. Isso é uma palavra típica de Paulo. Aqui, os tradutores não colocaram, como normalmente aparece em outros momentos, o conhecimento, ou Paulo usa muito a expressão pleno conhecimento. Não somente a gnosis é conhecer, a palavra para conhecer, mas a epignosis, ou seja, o pleno conhecimento, que é dado através da palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que deseja fazer isso, é uma comunicação transparente, que exige uma validação mútua. E aqui, como aplicação, a gente tem a ideia da comunicação que é feita por essas pessoas que querem confundir o pensamento para aquilo que Paulo pregava e dizia. O caminho da ambiguidade é um caminho errôneo, que tem intenção oculta. Lembra quando você conversa com alguém, você sabe que a pessoa tem uma intenção oculta no coração e esconde de você algo? Pois bem, são pessoas que usam, como segundo ponto desse caminho de ambiguidade, uma palavra com sentido duplo. Não só no sentido das músicas que a gente ouve por aí, não é? Sentido pejorativo, sexual, não, mas duplo no sentido mesmo de tentar obscurecer o pensamento das pessoas. Depois, essas pessoas manipulam aos seus ouvintes, ao seu auditório, através dessas palavras de duplo sentido, com intenções ocultas, e por fim, então, há uma quebra de consciência. E isso vai gerar no meio da igreja, no meio aonde nós estamos, vai gerar suspeita constante, vai gerar fofocas, porque as pessoas vão começar a conversar para os lados e não tratar diretamente da questão. Então, Paulo propõe aqui um caminho de transparência. Que caminho é esse? Alguém que tem uma intenção pura diante de Deus, ela usa palavras claras e objetivas para se comunicar, e essas ações, as ações, melhor dizendo, dessa pessoa, elas são consistentes com as palavras que ela pronuncia, e o resultado disso é uma segurança relacional. Você confia em quem está lhe ouvindo.
O resultado disso, meus irmãos, é que nós passamos a ser homens e mulheres de uma só palavra. Lembra que Jesus disse, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. É assim que deveria acontecer em Corinto, mas não estava acontecendo, por isso Paulo escreve para consertar isso. E aqui eu sugiro um checklist prático para os seus relacionamentos. Primeira delas, as minhas palavras significam exatamente o que dizem? A pergunta é para você. As suas palavras significam, melhor dizendo, exatamente o que você está falando? Segunda coisa, o uso de lisonja para obter alguma vantagem é uma realidade na sua vida? A bajulação ou qualquer outra coisa meramente para encontrar, para alcançar vantagem? Em terceiro lugar, eu estou disposto a exortar com amor ou vou murmurar em segredo? O sermão do pastor hoje foi muito fraco. Ao invés de dizê-lo, né? Ajudá-lo. Esse tipo de coisa que deve ser evitado, e Paulo está escrevendo à igreja exatamente para isso. Mas em terceiro e último lugar, a vida cristã autêntica, ela testemunha com fidelidade. Testemunha com fidelidade. Veja o que diz o versículo 14. Como também já em parte nos compreendestes, e que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, o nosso Senhor. É interessante que Paulo vai utilizar-se de um conflito presente que estava acontecendo na igreja de Corinto. Existia então nuvens obscuras de comunicação, alegações dissimuladas que estavam causando problema na igreja, divisões, facções e outras coisas mais. Mas Paulo então, ele vai utilizar-se aqui de um presente para falar sobre uma esperança, sobre algo escatológico. Ou seja, ele utiliza o verbo no presente com foco no futuro. Paulo não se prende a um julgamento temporário daquelas pessoas. Ele usa um tempo presente, não é? Somos, a parte B do versículo, somos a vossa glória. Somos a vossa glória. Mas essa glória vai ser revelada no dia do Senhor. É o que nos diz aí, olha, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. O momento em que servimos aos remidos. Esse momento, essas ações serão avaliadas e recompensadas no tribunal de Cristo no último dia. E todas essas demais glórias são transitórias, enquanto que essa, na verdade, ela é eterna. E a aplicação, meus irmãos, que nós temos para a nossa vida é que nós devemos sempre olhar para as coisas do porvir, não meramente nos submetermos às coisas do presente, porque a glória do mundo, ela é efêmera, ela é passageira. Você observa nesse texto de apenas 3 versículos que Paulo inicia falando em glória e termina falando em glória. Mas fala numa glória diferente, numa glória mútua, não é uma glória pelas suas próprias forças, pelas suas qualidades, mas é pela glória de ver estampado nas pessoas a glória de Cristo. Então, quando nós trabalhamos, inclusive na igreja, também pensando nessa perspectiva, meus irmãos, nós olhamos para Cristo. Haverá fim de rivalidades, ninguém vai mais brigar por entendimento próprio. Existe uma coroa que será dada no último dia aos santos. Então nós visamos isso
Quanto à perfeição, nos disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás estão e prossigo para as que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo vai demonstrar aqui um regozijo recíproco entre o pastor e as ovelhas. Entre o pastor e as ovelhas. Não de orgulho, mas de alegria. Um por ter sido a bênção para a salvação e também para a edificação dos cristãos, das ovelhas, e as ovelhas alegres por terem um cuidado pessoal de alguém que foi instrumentalizado por Deus para realizar isso na vida da igreja. Então, fica aí a tríade que eu disse às crianças que elas poderiam anotar. Aquela integridade do versículo 12, ou a sinceridade, o sem cera, não é, que é uma consciência limpa que suporta a luz. E, em segundo lugar, o falar com transparência, uma comunicação sem duplo sentido. E, por fim, a fidelidade, ou seja, os vínculos eternos, focados na glória mútua no dia do Senhor e para a honra e glória do Senhor. Então, eu trago aqui para vocês 3 desafios rápidos, e eu concluo exatamente com isso. Baseados, né, nessa ideia do desafio do sol. Eilicrineia, o termo grego, demanda então que nós coloquemos a nossa vida à luz do sol para examinar a nossa vida, ver se há em nós algum arquivo secreto, limpar e despertar ainda mais a sirene da consciência, a luz vermelha, deflagrada, sem dúvida alguma, pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos dando a sabedoria não humana, mas a sabedoria baseada nas Escrituras Sagradas, e fazendo com que haja clareza nas nossas palavras. Tudo isso buscando a honra e a glória de Deus. É assim que vive o cristão autêntico. Você é um cristão autêntico? Eu espero que você consiga passar no teste do sol e assim você viva para a honra e para a glória de Deus.